Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Aleluia. Seja bem-vindo nessa noite, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Arte e fé é a nossa marca para a divulgação do Evangelho por meio das diferentes formas de arte. A nossa fé baseada naquilo que é a palavra e as obras do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos congregados neste sentido, somos ajuntados pelo Espírito de Deus todas as vezes que nós nos reunimos, como vai ser no dia 30, domingo, nós estaremos congregados, reunidos com esse entendimento de que o Senhor nos atrai. É um dos temas que muito mexe em termos de ocupar espaço, de ponderação, de até mesmo investigação em termos históricos, leitura, do que é que a igreja foi, o que é que a igreja é, e aquilo que era suposto nós estarmos ou nos posicionarmos, são coisas que gritam no meu espírito. E eu acredito que não sou eu o único, no sentido de que o Espírito Santo está a testificar, a trazer a mesma convicção a muitos do desejo de Deus mover-se e manifestar-se por meio da sua igreja. Jesus ter dito: Pai, eu oro para que eles sejam um. Aquela expressão no latim, et pluribus unum, onde muitos ou de muitos ele faz um. Um só espírito, uma só fé, um só batismo, um só entendimento. E quão poderoso seria a igreja ser unida num só mesmo entendimento, ao invés de aquilo que é um entendimento egocêntrico, de que o meu Deus é maior do que o teu Deus, a minha fé é maior que a tua fé. Até mesmo quando se toca e se fala acerca de Jesus. Quantos Jesus existem? Quantas interpretações de Jesus existem? Porém, há uma só igreja. E isso tem sido, ao longo dos séculos, o que Deus derramou sobre o coração de apóstolos e profetas, pelo qual, sob a sua revelação, a igreja é edificada. E em tempos apostólicos e proféticos que nós estamos, onde há trombetas que soam para os tempos que se confirmam como os fins dos tempos. Amém? Então, nesta noite, Osvaldo, seja bem-vindo, em nome de Jesus, e todos aqueles que nos acompanham também pelas nossas redes, Facebook, YouTube. Eu acredito que o nosso website já está no ar. O website já está no ar. Já tem a maioria das páginas a funcionar. Temos algumas páginas ainda em desenvolvimento, mas já está no ar o site. Normal, glória a Deus, amém? E assim sendo, nós temos estado a trabalhar também nesse sentido de podermos criar uma plataforma onde seja uma plataforma onde você possa receber e possa ser nutrido na fé em Cristo. Uma das características, Osvaldo, no livro de Jeremias, é que Jeremias disse algo ao Senhor que a igreja vem dizendo. Mas o que Jeremias disse ao Senhor, provocando ao Senhor a ira, a igreja considera como uma questão de humildade, a maneira correta de se posicionar. Da mesma maneira, também a Bíblia diz que Deus odiou Esaú, e a igreja diz que Esaú foi vítima de Jacó. Mas a Bíblia diz que Deus amou a Jacó. A igreja quase que despreza o entendimento revelado por Deus em Jacó. E nesse mesmo ponto, é o meu interesse trazer um entendimento daquilo que é suposto ser o corpo de Cristo, como o corpo de Cristo se deve mover, como o corpo de Cristo deve se livrar do engano, e então sabermos como receber aquilo que é a graça
e a devoção em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar e nisso podemos fluir juntos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque de nós está somente a resposta, de nós está somente o concordar. A palavra veio de ti, a palavra é tua, não volta atrás vazio. Nós queremos celebrar o teu nome, queremos te glorificar, queremos te dar a honra, te dar a glória no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Pai, recebe toda a honra, recebe toda a glória, faz conforme a tua palavra, faz o teu querer no nosso meio, arrancando pela raiz tudo aquilo que não foi de acordo com o teu propósito, mas o teu Espírito, como pairava sobre as águas, ele paira sobre a igreja. E então, como ele ordenou e as trevas não foram desobedientes, assim ordena, ó Deus, sobre nós a tua palavra, pois as trevas de igual modo não serão desobedientes. Oh, és tu o que arranca e expões tudo o que é falso e todos que são falsos, no nome de Jesus Cristo. Quer falsos profetas ou falsos mestres, em nome de Cristo Jesus Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Não se esqueça, dia 30 você é nosso convidado, esteja presente. Convidado. Né? Convidado. Que Deus te abençoe. Osvaldo, vamos fluindo nesses mesmos pontos. Glória a Deus. Um dos pontos que tenho no meu espírito ao longo dos últimos dias e que eu penso que se enquadra muito nessa questão que o pastor acabou de falar sobre Jeremias. Né? Jeremias que, diante do chamado de Deus, Deus entrega para ele as nações como profeta. E Jeremias, né, diz que não passo de uma criança, não passo... como Moisés também, né, eu não sou fluente, não sou um homem eloquente. E parece que é uma característica, é uma tendência, né, do homem em si, diante de um grande chamado, encarar com esta postura. Né? São muitos, né, que vêm diante de Deus, diante de um chamado como de Moisés, de um chamado como de Jeremias, e até mesmo do chamado para sermos reis e sacerdotes, que é aquilo que Jesus conquistou por nós. Nós adotamos uma postura de inferioridade, de que nós não estamos à altura daquilo, né? Uma postura que o pastor acabou de falar, aquilo que deixa Deus indignado, porque Deus sabe melhor do que nós até qual é o potencial que Ele mesmo colocou em nós e por que Ele nos chama. Né? Então, eu tenho tido no meu espírito questões sobre a aceleração, questões sobre a multiplicação, e realmente um dos aspectos que impede a aceleração é a questão da autocomiseração, do eu não sou digno, da inferioridade, eu não estou à altura disso. Né? Deus aí dá corda para que as coisas funcionem, já tem o vaso e nós como vasos às vezes nos colocamos numa postura que não é digna daquilo. E de igual modo chama a atenção que quando não é o extremo da pessoa que se vitimiza e depois ela entra num extremo de que eu posso e eu sou capaz, mas também de igual modo no sentido de ignorar que Maria não deu à luz ao Filho de Deus por ela ser santa, mas por causa do Espírito que veio sobre ela. Então isso importa e é extremamente importante que nós entendamos que não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito de Deus. Agora, este Espírito de Deus, há muitos espíritos, mas o Espírito de Deus tem características específicas. Número 1, não falaria de si mesmo e apontaria somente para Jesus. Então, muitas das vezes nós falamos de falsos profetas, mas nós não falamos de falsos mestres. Quando se fala de falsos profetas, não tinha a ver com profecia, como as pessoas pensam. O falso profeta não é necessariamente aquele profeta que errou na profecia.
O falso profeta que a Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 6, fala sobre aqueles que era suposto entrarem pela porta, mas não abriram mão das suas próprias vidas, não se negando a si mesmo, mas agora entraram com vestes de ovelhas. Vestes de ovelhas não são vestes sacerdotais. E vestes sacerdotais são apontadas para os dons de Cristo, apóstolos, pastores, mestres, profetas e evangelistas. Então, aqui, o falso profeta que ele fala não tem nada a ver com o homem no púlpito, tem mesmo a ver com o homem nos bancos da igreja. Daquele que diz que é irmão, mas nem sobrinho já ele chegou a ser. Porém, chegamos ao ponto dos falsos mestres. Os falsos mestres é um quesito doutrinário. Ok? A questão doutrinária. Os ensinos que são dados e que Paulo, por exemplo, quando perguntou em Atos 18 e 19 sobre a igreja achada em Éfeso, e eles disseram, nem sequer sabíamos que havia O Espírito. um Espírito. Uau! Então, a pergunta é, como é que eu posso ser guiado pelo Espírito se eu nem sei que existe o Espírito? Então, muitos estão debaixo de condenação, eu não consigo, eu não sou capaz, eu tentei, eu me esforcei. Por duas razões. Ele não soube que o Espírito estava disponível para o falso ensino, e o outro, pelo orgulho, que ele depende de si mesmo, ele aponta, eu vou conseguir, eu serei, eu farei, ao invés de ele entender que Jesus foi ungido para a sua própria morte. Que significa que Jesus foi ungido para a sua própria morte, e que ele dependia completamente do Espírito Santo. Jesus entregou-se a si mesmo para a morte depois de ser ungido. Jesus ressuscitou depois do Espírito vir sobre aquele túmulo. Então, ele disse, nada do que eu faço, faço sem eu ver o Pai. Então, ele via o Espírito do Pai que lhe mostrava o que e como fazer, nos mostrando como depender de igual modo do Espírito Santo. Então, eu, entendendo isso, coloco uma ênfase na comunhão com o Espírito Santo, que é o que me livra de falsos ensinos e depois de gerar falsos convertidos, os tais falsos profetas. Glória a Deus. Amém? Vamos continuar, Osvaldo, no sentido de partilhar aqueles pontos que falávamos também dentro da aceleração, atrasos. Acho muito interessante esses pontos. Vamos. Ainda na questão da aceleração, né? E agora, depois desses minutos que o pastor esteve a falar agora sobre a questão dos falsos ensinos, antes mesmo de dar continuidade ao que eu já vinha falando, né? Fiquei agora com algo também no meu espírito, né? Porque à medida em que tem a questão do eu não posso, há hoje em dia também o ensino de que você pode tudo. Sem o Cristo que lhe fortalece. Sim, você pode tudo. Sem o Cristo. E Amém. são realmente dois extremos e que eu consigo ver neles um certo impedimento para a aceleração em si, a aceleração genuína, a multiplicação genuína. Eu, ao longo da semana, tenho assim no meu espírito a questão, por exemplo, de Eliseu e o seu discípulo, né, Geazi. Nós vemos a questão de Eliseu ter sido discípulo de Elias, Eliseu ter estado com Elias e ter recebido a dupla unção de Elias. E uma pergunta que me vem no espírito sempre é como fomos roubados de ver a multiplicação, numa terceira fase do ministério de Elias, de Eliseu, em Geazi. E como a igreja hoje, né, é roubada de ver multiplicação de mantos, né, por causa... A expansão. Sim, a expansão. Daquela, né, mesma graça. Por causa simplesmente de nós não tomamos... como o pastor tem pregado, lambano, não tomamos posse daquilo que está diante dos nossos olhos e deixar escapar mantos e unções
que seriam, de certa forma, benéficos para a aceleração e a multiplicação no corpo de Cristo? De certa forma, eu, enquanto tu ministravas essa questão, e eu ouvi o Senhor falar algo, eu ouvia um pensamento no Senhor que é muito estranho, mas, por favor, é necessário. Hoje és raro no sentido de que a maior parte das vezes que eu estou no painel são mulheres. E enquanto tu estavas, acho que é a primeira vez que nós estamos aqui sentados, a maior parte do tempo o Osvaldo está no backstage, cuidando da parte técnica, da parte administrativa, e dentro de um mundo que faz muita confusão dentro da igreja, na necessidade de ser reconhecido, de ser visto. E enquanto eu falava sobre isso, eu ouvia-te, porque uma das coisas que eu faço hoje, é, enquanto eu ouço as pessoas, eu inclino o meu ouvido no Senhor. Então, enquanto as pessoas me estão a falar, assim como Eliseu, quando Eliseu perguntou Geazi, e Geazi começou a falar, Eliseu lhe disse, não foi contigo o meu coração. No sentido de que enquanto eu estou a ouvir, eu ouço o testemunho do Espírito. Então eu não vejo rostos, eu não vejo aparências, eu não vejo nada que vá me impressionar ou que me impressiona. Quando entendemos ser guiados pelo Espírito Santo, o que nos impressiona é unicamente essa questão. Então, enquanto tu estavas a falar disso, eu disse, Senhor, o primeiro homem aqui, ou uma parte são mulheres, e o Espírito Santo me disse, porque ele primeiro estudou a minha palavra. Vocês não sabem, ele é mestre em teologia, ele faz... amém, glória a Deus. Só que o ponto todo, Osvaldo, a Bíblia diz que a fé vem do ouvir. Se a fé vem do ouvir a palavra de Deus, você não vai ouvir sem analisar, sem inclinar os teus ouvidos, sem estudar. Então, conhecemos a história de muitos, até mesmo ateus no passado, filósofos que são críticos na estrutura de pensamento e que não aceitam ouvir sem argumentar. Não são aquela expressão popular, Maria vai com as outras. Eles são analíticos, eles são muito mais estruturados no pensamento. E eles conseguem muitas das vezes pegar, eu disse isso, mas aqui isso. Então eles são muito mais argumentativos. E nós vemos e conhecemos a história da igreja de muitos que eram no passado ateus, que decidiram ir ler a Bíblia para provar que a Bíblia é errada e se converteram ao Senhor Jesus. E tais homens, um deles é o Derek Prince, tais homens, o outro, por exemplo, o escritor do Senhor dos Anéis, o outro Crônica de Nárnia, C.S. Lewis, e eles não foram fracos na fé. Onde a Bíblia que Paulo disse a graça de Deus não foi vã para comigo. E depois nós vemos, muitas pessoas estão dentro da igreja, que a ideia do que ele nasceu, cresceu dentro da igreja. Vamos falar de Geazi. Geazi ouviu falar de Elias e viu Eliseu. Uau, ele já atingiu o pináculo da fé. Só lhe faltava acrescentar umas vestes, uns presentes que estavam na mão de Naamã. Ele já viu, uau, o mundo aos meus pés. Ele viu. E muito, muito interessante que estes homens, antes de crerem, eles analisaram as Escrituras. Então, tens um monte de pessoas que dizem que creem, mas nunca leram a Bíblia. E então a fé deles é enfraquecida, porque não é fé. Mas a ideia de expressão de fé, neste modo, só pode ser humano, só pode ser emocional. Quando mencionas atraso, eu me lembro de Elias, quando com o rei Acabe, ele olhou e disse, Acabe, aparelho o teu carro, corre, eu vejo uma nuvem tamanho da mão de um homem como sinal de chuva. E a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus veio sobre Elias, Elias acelerou, ou foi acelerado acima e além de Acabe. Então, muitos perdem tempo não buscando o Senhor. Logo, a igreja é atrasada com falsos testemunhos, falsas ideias, falsos ensinos, porque não é normal, depois de muitos anos, 30 anos a pregar, a mesma coisa, você descobrir que afinal... não, está escrito aqui. Uau!
Então, eu vi recentemente um judeu que 50 anos na sinagoga, 50 anos debaixo da instrução do Torá, da lei de Moisés, e quando a filha dele se converteu a Cristo, por exemplo, para os muçulmanos, quando alguém se converte, ele é tratado como um kofir, ou infidel, ou com direito a ser até morto pelos seus próprios familiares. E no judaísmo há uma diferença. Por quê? Porque nós vamos estar a falar disso no domingo. Os apóstolos foram acusados de terem roubado o corpo de Cristo e esta mentira foi transmitida até os dias de hoje para os judeus. Então os judeus não entenderam Cristo como Messias por causa da mentira de Caifás, da mentira de Ana, que sustentava um império ou um sistema religioso. Mas é mais interessante que quando esse homem foi estudar a Bíblia para mostrar à filha dele que aquilo tudo era uma falsidade, ele deu 2 capítulos. Salmos 22 e Isaías 53. Ele disse, mas como é possível nunca ter lido Salmos 22, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Mateus na cruz do Calvário. Olhávamos para ele, não víamos beleza nenhuma, achávamos ele oprimido por Deus, castigo que veio sobre ele, afinal era nosso na cruz do Calvário. Então, depois ele pega numa profecia no livro de Daniel, que a maior parte dos cristãos às vezes não lê muito, porque não interessa muito naquilo que é a inclinação da igreja hoje. Porque eu vou querer abrir depois Atos 6, existe uma inclinação contemporânea, é que havia essa tendência no passado, e existe a visão de Cristo. Paulo disse, não fui desobediente à visão celestial. Então existe uma igreja que carrega a visão celestial e existe outra igreja que é distraída com as coisas contemporâneas. E nós, no livro de Atos 6, nós vemos exatamente essa questão. No livro de Daniel está escrito que depois do Messias o templo seria destruído. E depois disso, ele diz mesmo, depois do Messias o templo seria destruído por um príncipe. Então, ele conhecendo a história, está aí a questão daquilo que eu estava a dizer, estudaste a palavra, não é só cair aqui de paraquedas, pastor, eu não me reconheço, pastor, não. Mano, a Bíblia diz que tem que ter cuidado para ser achado digno e fiel na obra do Senhor. Então, de repente, ele olhou e disse, uau, ele sabia que o general Tito era um príncipe, porque ele era sobrinho do imperador, não sei se é Caspian ou um nome assim semelhante, do Império Romano. Era um príncipe que destruiu o templo 70 anos depois de Jesus. E aquilo começou-lhe a chamar a atenção. Ele disse, meu Deus. Ele entendeu, Salmos 22 é Jesus na cruz. Isaías 53 é Jesus na cruz. Jesus é o Messias. E isso é muito interessante. É muito, muito interessante. Por quê? Porque nós somos chamados a dominar as Escrituras. Então, voltando para essa questão de Atos capítulo 6, nós, se pudermos rapidamente ler, qual é aquilo que é a mensagem do Evangelho versus a mensagem contemporânea, porque quando tu disseste que Geazi nos roubou, a pergunta é, o que é que a igreja está a roubar nos dias de hoje? Os Geazis na igreja estão a roubar a igreja e o mundo, de ver a continuação, como vimos em Elias, Eliseu. A pergunta é, o que se foi visto em Jesus e nos apóstolos não deveria estar a ser visível nos dias de hoje? Só uns ou mais, ou seriam todos? Então, Atos capítulo 6 é muito interessante, a instituição dos diáconos no versículo 1. Se puderes, por favor, ler, Oswaldo. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram,
Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Bem, ministério da palavra e um importante negócio. Ele diz aqui, houve uma murmuração. Se basearmos no que eu te disse há bocado, que o Senhor me disse, ele estudou a minha palavra. Se basearmos e sublinharmos murmuração entre gregos e hebreus, uau, aqui só isso já me aponta, na murmuração me aponta para o povo que estava no Egito e foi tirado do Egito e se esqueceu das obras do Senhor, e os estrangeiros no meio deles começaram a dizer, esse Moisés que vos tirou do Egito, nós não sabemos dele, mas aqui estão os nossos deuses. Então os estrangeiros trouxeram, quem são os gentios nesse caso, trouxeram crenças que os desviaram da glória de Deus. E nós sabemos que eles não entraram na Terra Prometida por causa disso. Então a pergunta é, será que a igreja entrou na Terra Prometida por causa desse desvio? Então aqui, os apóstolos com discernimento espiritual, maturidade, disseram, não, isso é um importante negócio, por causa das viúvas, mas não nos convém deixar aquilo que é a visão celestial. Então eles dedicaram-se ao ministério da oração e da palavra. E inclusive no livro de Atos 13 há uma repetição do mesmo na igreja de Antioquia, onde Paulo e Silas foram separados para a obra do ministério, enquanto eles ministravam o Senhor em jejum e oração. Atos 13. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Nígero, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Glória a Deus. E impondo-lhes as mãos, os enviaram. Então, existe uma parte do ministério que é importantíssima, como em Atos 6, o ministério da oração e da palavra, onde buscavam ao Senhor e o Senhor revelava a palavra e o Senhor dirigia, vão para ali, vão para aqui. Então, isso produzia o quê? A palavra que produz fé nas pessoas e também a glória de Deus sobre eles. E, então, a multiplicação, à medida que o Senhor dizia, ide para aqueles lugares. Porém, em Atos 6, nós vemos que eles são interrompidos a caminho da oração. Então, o que é que eles estariam, o que é que este povo estava a impedir, como foi, por exemplo, em Atos 13? Logo a seguir que eles começaram a dedicar-se em Atos 13 em jejum e oração, na presença do Senhor, houve uma multiplicação da igreja. Então, de repente, este assunto, não, olha o pão, olha as viúvas, indo impedir a oração, também estaria a impedir a multiplicação da própria igreja. Agora vamos ficar centrados nos problemas locais. Porém, Mateus capítulo 6, Jesus disse no versículo 31, Mateus capítulo 6, versículo 31. Isso é importantíssimo nós entendermos. Por quê? Porque nós somos acometidos com as mesmas lutas, a mesma visão celestial e também as mesmas distrações demoníacas. Verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Amém. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino e a sua justiça, a Bíblia diz que fomos justificados, Abraão foi justificado pela fé. Amém? E quando é que Abraão foi justificado pela fé? Quando ele entregou o filho dele na cruz. O único filho dele, Deus lhe pediu. Porém, a entrega do único filho dele na cruz é para nós simbólico do Cristo na cruz.
Eu disse do filho de Abraão na cruz, no altar, não é? Ele foi sacrificado. Mas exatamente porque a cruz é um altar onde Cristo foi entregue por nós. E Abraão disse, Deus providenciou. O que é que Deus providenciou? O filho, Romanos capítulo 8, o que é que diz? E Deus não providenciou pão, não providenciou vestes, nem sandália. Ele providenciou o filho. E se com o filho não nos dará com o filho todas as coisas? Versículo 32, 8, capítulo 8, versículo 32. Isso é para encorajar e fortalecer a tua fé, caso até você esteja assim distraído e esqueceu de que é isso que você deveria se focar e não em coisas quaisquer. Versículo 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, Aleluia. como nos não dará também com ele todas as coisas? Então Deus me entregou todas as coisas quando Ele me deu Cristo. Então, quando eu prego somente a mensagem de Cristo, eu estou a pregar todas as coisas. Porque a Bíblia diz que agradou a Deus convergir todas as coisas em Cristo. Então, se Cristo é meu, tudo é meu. Amém. No sentido de que eu tenho que entender, essa é a minha posição em Cristo. Agora eu tenho que descobrir e crescer em justiça, não é? Em justiça, para saber aquilo que me já foi dado, aquilo que, como a Bíblia diz, que aquilo que gratuitamente nos foi dado. O que é que diz em 1 de Coríntios, capítulo 2? 1 de Coríntios, a palavra de Deus diz, essa é uma das, para mim, essa é uma das principais passagens bíblicas, uau, e lembre-se que eu estou a falar que não é possível nós sermos cristãos ou igreja edificada sem o Espírito Santo, também não é possível. Há quem vai te dizer que é possível, é por isso que nós temos problemas. Então, 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo... Uau, aleluia. Versículo 9, glória a Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então existem coisas que eu não vi, meus olhos não viram, meus ouvidos não viram, ainda nem imaginei. Mas o Espírito Santo, eu gosto de usar essa expressão, ele faz um download, ele transfere para o teu espírito, isto fica no teu espírito, isto vais ver, isto vais ouvir, isto vai acontecer. Mas como é que tu sabes? Profecia exatamente por causa disso, porque coisas que os olhos e ouvidos não ouviram e nunca nós imaginamos, o Senhor traz. A comunhão com Deus, ela te faz entender que Deus deu o cérebro não para pensar problema. Por isso é que ele diz, não andes ansiosos. Mas deu o cérebro para fazer algo, criatividade. Criatividade, não é? Então, depois o que é que ele diz no versículo... Ei, essa passagem. Ai, como terra seca. Uau, aleluia. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, querido amigo. Então, é necessário que você entenda que não é possível a igreja ser edificada sem o Espírito de Deus. Logo, a tua vida não está bem porque você não tem comunhão com Deus. Não é porque o diabo é mau. Não é porque o diabo é forte. Não é porque em Angola tem bruxo. Não é porque em África tem bruxo. Não é porque no Zambésia tem bruxo. Vou te falar uma coisa. Tem bruxo em Israel. Tinha bruxo em Israel. Tinha bruxo em todos os lugares. Tinha Satanás no céu. Esse não é o problema. O problema é que está escrito: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, edificado e fará proezas. Então, no versículo 12, aleluia. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, Aleluia. mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o crescimento em justiça é conhecer, é ter comunhão com o Espírito Santo, que vai nos revelando tudo que a nossa fé alcançou. Abraão creu e foi-lhe imputado como justiça. Então, à medida que eu vou tendo comunhão com o Espírito Santo, esse mesmo ponto da comunhão com o Espírito Santo é também aonde eu recebo a transferência das coisas que meus olhos nunca tinham visto. Meus ouvidos não tinham entendido. O meu coração sequer, não sabia sequer que existiam. Aleluia. Agora o Espírito Santo me diz, vou fazer coisas contigo. Uau, Então ele me diz, não digas que não és uma criança. Aonde eu te enviar, era suposto ir para algum lugar. E o que eu te disser, eu nem sabia que eu tinha uma mensagem a falar. Então,
é uma vida de aventura porque o Espírito Santo te impulsiona além dos teus limites. É uma vida de aventura porque ela é uma expansão não geográfica, necessariamente, mas ela é uma expansão eterna, por causa do Espírito de eternidade, ou Espírito eterno de Deus. Agora, queridos amigos, nós não recebemos, olha a palavra que ele está a dizer, a palavra que receber é lambano. Nós não recebemos. Receber, a recepção é um ato consciente, em que tu viestes buscar água. Eu vim receber a encomenda. Eu acho que aquela passagem que, de novo, Geazi e Eliseu, onde aquela mulher disse, eu vejo que este é um santo homem de Deus. Então, muitas coisas temos visto, muitas temos ouvido, que reis grandes quiseram ouvir, e Deus agradou revelar aos pequenos. Só que a minha questão é que você se vê muito pequeno em humildade, você se acha que é humilde e despreza o que você tem visto. Isaías 42, verso 19, Oswaldo, aleluia. Que essa mensagem possa provocar em ti um desejo ardente, porque realmente em mim arde, em mim... Não está escrito edificai-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então, queridos irmãos, não tem como eu me dedicar a fazer essas coisas sem ter uma comunhão com o Espírito Santo. É um peso morto. Para quem está no ministério, ele sabe o que eu estou a dizer com isso. Isaías 42, versículo 19. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como o galardoado, e cego como o servo do Senhor? Vês muitas coisas, mas não retendes a nenhuma delas. Então, ela disse, eu vejo que ele é, então, nos outros dias ela não reteve, mas ela disse, façamos, e a palavra ali, dos quarto espaço, é lambano, façamos um lugar onde possamos retê-lo. E a Bíblia diz, aqueles que o receberam, a esse foi-lhes dado o poder de filho de Deus, de serem feitos filhos de Deus. Mateus 24, falamos no domingo, Oswaldo, ele disse, aquele que perseverar até o fim. Então, muitos estão na teoria de que eles aceitaram Jesus, então não precisam de perseverar, porque Deus é infinitamente bom, Deus é maravilhoso. Deus, tudo isso é verdade. Mas o problema é, se você experimentou a bondade dele uma vez, ou infinitamente, no sentido de que você persevera, se eu não vou te deixar ir. E a história dos leprosos reflete muito Geazi. Geazi teve a oportunidade de ver, mas não soube reter. Mas ele foi atrás daquilo que estava no coração dele. Ele quis reter o que estava na mão de Naamã. Os 10 leprosos, um voltou. Várias vezes Jesus disse, vai, apresenta-te ao sacerdote, vai à tua casa. Mas este voltou, ele disse, não te deixarei ir. Então o segredo não é porque Jesus pode curar. O segredo não está porque Jesus ressuscitou. Tudo isso é verdade. O segredo está se tu não desprezas o dia da tua visitação. Então, Senhor, eu há 25 anos atrás, mais ou menos, eu fiz uma pergunta diante de Deus. Posso viver comigo mesmo daqui a 25 anos atrás? Eu tinha a ideia que tinha, então eu disse, quando eu tiver 40 anos, será que eu vou me respeitar a mim mesmo? Depois de ter visto, ouvido o que eu ter ouvido, subir esse desejo no meu coração. Será que eu vou respeitar o Mauro aos 40 anos, depois de ter desprezado o que o Senhor lhe deu? Como é que eu vou conviver comigo mesmo? Então todo o medo dissipou-se, toda a cobardia ausentou-se. Eu disse, não sei o que será, porém, Senhor, eis-me aqui, não vou te deixar ir. Então, a partir daí, houve uma mudança. Até este dia, antes deste dia, foram tempos e dias dados para estudar, para ouvir. E eu estava a ser convidado, eu estava a ser estimulado no Senhor, eu estava a ser persuadido no Senhor. É verdade, olha aquilo. Mas tudo isso aí era só um convite. Era o Senhor a preparar o meu coração para receber a palavra. E assim também contigo. Porém, no momento que foi o momento crítico, se escolho ou desprezo. Eu desprezei-me a mim mesmo. E ainda bem, porque isso é o que produziu valor na minha vida. E o valor qual é? A glória dele. Amém? A glória dele. Isso é...
Eu assim já... Podem chamar fanático. Ninguém sabe a paz que um homem tem depois da dívida dele ser paga. A menos que ele também tivesse de dívida. Glória. Rigor. Glória a Deus. Muito, muito forte essa mensagem, pastor. E questão essa última frase, ninguém sabe a paz no espírito de homem que tinha uma dívida e foi perdoada. E isso, de acordo com aquilo que o pastor teve a falar, isso nos torna mortos para qualquer necessidade de validação e mortos para sermos só e somente focados em agradar ao Senhor e aquilo que Ele... Geazi, quando foi ter com Naamã e voltou, Geazi pensou que ele enganou Naamã, ou que ele enganou Naamã, conseguiu, pensou que ele iria enganar Eliseu. Mas ele se esqueceu de um fato. Geazi era um homem que tinha um compromisso de se enganar a si mesmo. Eu quando sento convosco, não só é para me enganar mesmo. 25 anos atrás eu disse, será mesmo que eu vou me respeitar a mim mesmo? Então eu tenho um compromisso comigo mesmo de ser sério comigo mesmo, não com os outros. Então, Valdo, quando eu... Há 2 meses, 3 meses atrás, antes de eu ir para uma das missões, eu ouvi a palavra e eu disse, Deus, eu sou pregador do Evangelho. Como é que eu não entenderia isso? Não que eu não entendesse. Mas há coisas que a gente fala, muitas das vezes, e distantes, e longínquas, ao invés de ser uma realidade vibrante diariamente. E eu disse, Senhor, não. Não, então eu comecei a sacudir qualquer coisa ao meu redor. A questão é se eu vou ter mais paixão por Cristo no final do meu ministério do que eu tive no início. Ou eu bati no peito que eu tenho atingido algo. Mas na realidade eu atingi, sim senhor, algo. Eu atingi um ponto. Só o ponto de partida. Como é que eu atingi? Eu fui alcançado pela graça. Ele despertou qualquer coisa nesse homem, despertou qualquer coisa, espiritualidade no meu espírito. Que eu entendo as palavras de Jeremias, se eu disser que eu não falarei mais nesse nome, será como fogo entranhado nos olhos. E eu não consigo contê-lo. E a minha questão é, conseguirias viver depois de Deus falar contigo como se não tivesses? Policarpo disse, vou amaldiçoá-lo. 80 anos nunca me fez mal, eu vou amaldiçoar porque podem queimar. Lhe queimaram a vida. Ele disse, Senhor, podem queimar, mas que a minha morte seja um incenso agradável. Começaram a sentir cheiro de perfume. Zambe moné. Zambe moné. Eu ouço o Senhor me falar aceleração. Isso vai produzir aceleração. Amém. Aceleração, eu vejo uma campainha suar e aceleração. Eu acredito que está na hora de deixarmos as meninices e as imaturidades emocionais e sermos homens sérios. Hoje, por um título, uns imigram para igrejas diferentes porque ali lhe prometeram um cargo, ali lhe prometeram isso. Não tenho nada contra ti, não tenho nada, eu só tenho tudo a favor do meu rei. Eu só tenho tudo a favor do que é meu irmão, eu só tenho tudo a favor dele. Eu só tenho tudo a favor dele. Irmão, vou te deixar. Diante desta mensagem, de uma mensagem tão carregada da palavra, do poder do Espírito, fica difícil ter mais comentários até, pastor, porque sana todas as questões, todas as inquietações. Realmente uma das coisas que tem que leva-nos muitas das vezes a atrasarmos, a não sermos acelerados no espírito, não temos esse compromisso com aquele que nos
que quebrou, que acabou com a nossa dívida, né? De tal maneira que nós ainda estamos preocupados às vezes com sermos taxados disso, sermos taxados daquilo, fanático, e às vezes deixamos de olhar para Cristo, para aquele que nos amou, por não ter esse compromisso, não ter essa noção de que eu estou morto para isso. Quando eu estou mesmo morto, Osvaldo, quando eu estou mesmo morto, em princípio guiado pelo Espírito Santo, isso gera uma coisa. Deus não brinca conosco na religiosidade. Nós às vezes vemos a tentativa de demonstrar qual sou espiritual, quão grande eu sou. Deus não brinca conosco nessas questões. A Bíblia diz que eles se esforçaram de uma maneira para impressionar o exterior. No livro de Ageu, o Senhor lhes repreendeu e disse: vocês comparam isto que vocês fizeram aquilo que era um modelo, e eles, assumindo que era Deus, a revelação profética não veio lhes dizer: assim diz o Senhor, eu vou arrebentar e destruir vossos inimigos. Não, Deus só disse: toda a destruição que vocês estão a ter fui eu quem causei, porque vocês desprezam a minha casa. Não é fingido isso. Aquela questão de a arte de conseguir enganar os outros, na realidade estás a enganar-te a ti mesmo. Então, cedo ou tarde a máscara cai. Agora, há uma questão. Quando Jesus falou, os homens disseram: meu, ele é diferente, ele fala não como os fariseus. Porque não ardia o nosso coração enquanto ele falava. Então, há evidências extra-emocionais, há evidências extra-intelectuais em que tu, sei lá, eu só te aconselho: não abandone a visão, Osvaldo. Mas ninguém pode abandonar que ele não chegou lá primeiro. Então a visão foi quando ele se revelou a nós. E ele disse: aquele que retém até o fim, retém o que? A visão. Então eles retiveram a visão no ministério de oração e da palavra, versus a distração sobre cuidados da vida, desenganos das riquezas. Então, nos dias de hoje, é onde se diz: essas igrejas enganam o povo. Por quê? Porque eu chego num país que o povo sofre isso e aquilo. E às vezes os imaturos mesmo têm que começar a ter doses de realidade. Porque você não chega num país que tem dificuldades por causa do sistema político, você chega aqui: esse país vai mudar. Mas é louco, meu. O que é que nós estamos a falar com o problema social? Eu quis falar do problema espiritual, que é revertido ou que se manifesta no físico, no social. Então, muitos do mundo esperam: não, pastores também tinham que falar da nossa opressão. Eu não tinha que falar da tua opressão, senão que o diabo te oprimiu e que Cristo venceu. Porque quando o Império Romano oprimiu os cristãos, não é? Oprimiu os cristãos porque quis continuar a fazer aquilo que eles sempre fizeram. A Bíblia diz que Jesus disse: saberão que vocês são meus discípulos da maneira como vocês se amam. A história no Império Romano é que os homens no Coliseu, ao verem os cristãos serem queimados vivos, devorados pelas bestas, eles olharam e disseram: meu Deus, como eles se amam uns aos outros. E o amor que eles manifestavam uns pelos outros é o que fez que caísse qualquer acusação contra eles. Então, queridos irmãos, é muito entendido no sentido de que a mensagem que você prega para um milionário que não sofre sobre pão e comida, você não tem mais mensagem, porque isso nunca foi a mensagem de Cristo. Isso foi a distração que entrou dentro da igreja. Vamos falar dos problemas que o povo tem. Você que sofre, eu vou te falar de um que sofreu na cruz, e esse sofreu, ele era inocente, e ele, o seu nome era Jesus, ele foi trocado por Barrabás. Escolheram um assassino no lugar dele. Os homens religiosos da altura achavam que ele estava a ser castigado por Deus, mas eles depois entenderam que o castigo era do pastor Mauro. Eu vou me gastar nessa causa, vou me gastar nessa vida. Por quê? Assim acham quando não estudei. Só entendi essas letras porque eu não estudei, né? Tá bem. A Bíblia diz: procura aprovar, achar-te, apresentar-te como um obreiro aprovado. Você sabe o que exige? Qual é o requisito para você entrar no conselho do Senhor? E não falar à toa.
Glória a Deus, aleluia. Lema mamassuturo de canta. Então, Osvaldo, existe um povo que entra dentro da igreja para desprezar e afastar a glória de Deus. Existe a consciência da visão. Nós vimos a glória dele. Os apóstolos disseram que vimos e ouvimos. Isto vos anunciamos. E eles se reuniram no Ministério da Oração e da Palavra para estudar o que eles viram, para estudar o que eles ouviram, para serem capacitados pelo Espírito, para eles falarem daquilo que eles ouviram e viram. E então o Ministério da Oração e da Palavra afasta falsos profetas, afasta falsos mestres, afasta falsas conversões e produz algo muito interessante, que é duradouro, que é eterno. Ele produz frutos do Espírito que ninguém pode contrariar, ninguém pode negar. Então, uau! Só para, pastor, eu, enquanto o pastor falava, né, os primeiros versículos, eu apontei e fiz uma nota aqui sobre a relação que há, por exemplo, uma nota sobre a unidade da igreja. Né? A unidade da igreja. A relação que há entre o não negligenciar, porque se calhar é como, vamos assim dizer, como um membro da igreja primitiva naquela altura, né? Pode ser que eu ia querer que os líderes prestassem mais atenção para aquela situação, abandonassem o que era... E julgar, ele é bom pastor, é mau pastor, por isso, por aquilo. Para atentarem para aquela questão. E na verdade eles decidiram que não vamos abrir mão do Ministério da Oração e da Palavra para tratar dessas coisas. Teria, pastor, alguma relação entre a unidade da igreja e a persistência no Ministério da Oração e da Palavra, por exemplo, a persistência dos homens de Deus, dos apóstolos, em ficarem firmes ali, aquilo de certa forma empodera a igreja na questão da unidade. Porque, pelo que eu vi, pastor, instituíram-se os diáconos, mas os apóstolos, o núcleo, não abriu mão. E eu entendi, pastor, que aquilo foi crucial para que a igreja se mantivesse unida. É muito. Sabes porquê? Muito profundo. Sabes porquê? Porque quando se fala dos gregos, está-se a falar da expansão internacional. Quando está-se a falar dos gregos, a viva dos gregos, está a dizer que já não está a ser conscrito aos judeus. Estás a falar da expansão internacional. Grécia. E quem são os gregos? Intelectuais entraram. Uau! Nos dias de hoje nós ouviríamos dizer não, para os carnais, a dizer não, sou grande, Deus está a trazer, Deus está a operar, está a nos reconhecer. E esse orgulho que se manifesta é o que paralisou a igreja. Por exemplo, Geazi nos impediu de ver a terceira onda, né, a terceira leva do manto de Elias. Eu acredito que a igreja hoje também nos impediu de ver a continuidade, porque esses aqui, com esses comportamentos, impedem-nos de ver a glória de Deus. Por isso é que Jesus veio e desfez aquilo que eram os covios de ladrões. Porque eles estavam a impedir a revelação da glória, que logo a seguir Jesus ter feito isso à glória, porque ele era a glória de Deus. Então, o que estava a impedir a glória de Deus? Dentro do covil de ladrões, novamente, nós já falamos isso várias vezes, você tem que dominar isso. O covil de ladrões não tem nada a ver com dízimos e ofertas. O covil de ladrões eram dos homens que estavam a sustentar um ministério de acusação, onde as pessoas estavam sempre debaixo da acusação, porque vivem no pecado, não venceram o pecado pela graça, e depois, consequência do pecado, não sabem a verdade, não conhecem a fé, não têm poder, nem têm autoridade, então o diabo lhes subjuga com doença, o diabo lhes subjuga com necessidades financeiras, falta de entendimento, de saber como aplicar a palavra. Então eles vivem como se Deus nada tivesse feito por eles. E eles, ao fazerem isso, é um sistema em que, se tu prestares atenção, Osvaldo, eu fazendo isso, as pessoas vão dizer, não, pastor Mauro é uau, ele nos apoia, ele nos ajuda, ele está sempre presente, ele está sempre disponível. Estes mesmos é que andam a afastar a glória de Deus de ti, porque você não tem tempo para orar, você não tem tempo para meditar na palavra, focar-se naquilo que é o objetivo do ministério, a glória de Deus. Logo, sim, existe e tem essa questão. O que depois faz o quê? Quando tu vês eles não darem atenção àqueles assuntos,
não desprezaram, assim nós também temos lutas, não desprezando elas, mas nós focamos-nos no Senhor e as pessoas podem ver como e encorajar-se no teu exemplo de perseverança, não obstante as lutas dele, o foco dele está no Senhor. Ao invés de eu acreditar, se eu tiver lutas, eu não vou aguentar, Deus não me permite ter lutas, Deus, eu sei que tu és bom, Deus não vai permitir. E são esses que dizem que quando há algo novo, algo que, quando eu digo novo, novo aconteceu ontem. A Bíblia fala da novidade de vida. Algo novo sobre a humanidade por meio de Cristo e do Espírito de Deus, em que nós não estamos mais amarrados no pecado nem nas consequências do pecado, nós estamos liberados, fomos introduzidos na prosperidade, na abundância da vida de Deus. Essa abundância da vida de Deus tem que ser, de facto, a tua realidade, a tua cultura, a tua expectativa, o teu calendário, porque eu sei que a bondade e a graça me acompanham, a misericórdia me acompanha. Amém? Então, agora, estarmos constantemente envolvidos com o problema do irmão, o irmão nunca muda o problema dele, o irmão agora disse, pastor, lembra daquele problema que eu te contei agora 2.0? O outro diz, não, 2.0 não é nada, porque eu já estou no 3.5, pastor. Se nós formos falar aqui, pastor, eu vou ganhar porque eu sofro mais que esse. E quando tu das conta, esse não é exercício do ministério. Então a Bíblia não chamou uns como psicólogos, nem como conselheiros. A Bíblia chama homens e mulheres a entrarem no conselho do Senhor, não para fazer aconselhamento. Ou seja, o aconselhamento muitas das vezes toma um lugar no ministério que dá a sensação de que eu sou humilde, sou bondoso, sou disponível por ficar a ouvir o problema de uma pessoa que é gerado pela desobediência dele, pela desobediência de Satanás. Porque se ele se sentasse para ouvir a palavra da fé, ele teria fé, autoridade, venceria Satanás e viria com testemunho. Basta, vencemos a luta. Glória a Deus, é isso que nós temos para ti. É o que Deus tem para ti, nós não podemos te roubar. Não podemos deixar de ver a glória se manifestar porque estamos a dar atenção ao Geazi, que estava preocupado com o que comer e beber e deu as costas à glória de Deus e atentou para a glória do mundo. Amém? Que Deus te encha de carros, casas e cavalos, se quiseres também, mas eu continuarei a buscar o Senhor. Nunca me faltou, meu Deus, nunca faltará para os meus filhos, nunca faltará para essa aliança que Ele fez conosco. E ouça. Amém. Nunca te faltará nada. Nunca te faltará nada. O Senhor Jesus disse, aquela mulher, ele disse, não é lícito tirar o pão da boca das crianças para dar aos cachorrinhos. A senhora veio pedir pão? O que é que ela veio pedir? Eu veio pedir cura. Logo, a cura é como um pão. Te curar é fácil. Amém. Te curar é fácil. Se você tem mais fé, não custa nada, pastor, um pão. Para nós não custa nada a tua cura. Por causa de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Então, aleluia, domingo eu estarei lá presente, dia 30, 10 horas. É cedo, vem com expectativa, 9 horas. Quando tu começa às 10, você está lá às 9, amém? Tua expectativa no domingo? Minha expectativa para o domingo é ouvir Deus ser empoderado, sair dali como uma tocha acesa, pastor, para incendiar o... Eu já estou aceso, então poder... Eu já estou aceso, estou quente, estou escaldado. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu não sou boa notícia para o diabo. Eu não sou boa notícia para o diabo. O diabo vai dizer, pô, de novo, acordou de novo esse camarada. Eu vou continuar a acordar, eu vou atormentar. Amém? Então nós teremos mesmo o tormento dos demônios na tua família, o tormento dos demônios nas tuas finanças, o tormento dos demônios que reinaram na tua saúde, em nome de Jesus. Agora, eu já vou terminar aqui, eu não quis falar isso, mas vou falar. Eu acordei ontem a ouvir que se reuniram os bruxos em Luanda, foram à ilha de Luanda, disseram que era um portal espiritual e que era um lugar que reúne mais não sei o quê, trouxeram lá umas coisinhas, foram lá fazer as coisas, disseram que a partir de agora os espíritos vão ver quem entra aqui. Fui lá. Eu fui. Peguei numa pedra e eu peguei e disse, Senhor, nós não somos as pedras vivas. Aqui disseram que é porta, né? É portal. Atirei a pedra no mar e disse, fecha. Agora, Senhor, abre a janela dos céus. Amém.
Não vamos permitir, nós aqui, permitir que os bruxos amarrem a vida das pessoas, gerem pranto e dor nos afogamentos, pranto e dor. 2005, Osvaldo, quando eu cheguei, a primeira coisa que nós fizemos em Luanda, não sei se das conta disso, primeira coisa que fizemos em Luanda, 2005, 17 de dezembro de 2005, o Senhor disse o clamor do povo nessa nação. Aleluia. Fomos para a ilha de Luanda todos os dias às 4 da manhã orar. Eu ia todos os dias. Senhor, nesse lugar dizem que as pedras andam. Repreendo tudo o que anda a fazer as pedras se moverem. Nunca mais, desde 2005, não sei se vocês deram conta, não se fala de pedra que se move. Então, hoje, não há de se falar de morte. Nós paralisamos isso. Amém. Porque isso é que é o papel de uma igreja dedicada em jejum e oração, ministrando o Senhor. Uma igreja que se dedica à distração de comer e beber, entretido pelo povo, distraído pelo povo, Satanás reina lá fora. E de repente ele diz, não, vocês da igreja, não, nós estamos aqui. Lembra, a Bíblia diz, se alguma coisa vamos nos gabamos no Senhor. Então, 2018, 19, nós ouvimos, não tem chuva em Angola, tem seca em Luanda, amém, ok. Senhor, do norte ao sul, do oeste ao oeste, ordenamos que as nuvens converjam sobre Luanda. Fotografias e fotos, porque nunca vimos tanta nuvem em Luanda. Uau! De repente, chuva. Agora chegou a antiga governadora de Luanda e disse, não, convocamos aqui os bruxos. O bruxo disse que era quem? Do Reino do Congo. Mosca em Luanda. Meu Deus, você lembra? As moscas estavam tipo drone na tua casa. Amém? Nós lembramos, nós não esquecemos isso. Nós somos como Davi que derruba gigantes. Então, de repente, foi derrubado. Amém? Glória a Deus. Luanda será uma cidade como as ruas de Nova York. Não tem lugar aqui para atrair mosca, amém? Toda pessoa que atrai mosca aqui, nós vamos dar corrida. Vamos. Agora, veja o que aconteceu. Eu ouvi o que ele falou, dizendo que ele é o maior bruxo, o maior sogro, não sei, do Reino do Congo. Então, ordenava a chuva para parar. Eu disse, Senhor, seja publicamente exposto ao ridículo, que ele é um palhaço, aumenta a chuva. De repente eu ouvi que morreu pessoa e disse, Senhor, para a chuva. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 11, eles têm o poder de fazerem isso quantas vezes eles quiserem. E a Bíblia diz, importa que aqueles que quiserem lhes matar, morram com fogo na sua boca. Agora, repara bem, dizem que o homem foi encontrado morto na casa dele, a sangrar nos olhos, nariz, na boca. Já ouviste falar de rei Herodes, que não glorificou a Deus? Sim. Porque a igreja estava focada em jejum e oração, ou ministrando o Senhor, Satanás não podia operar. Mudou o quadro há muito tempo. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, brother. Deus te abençoe. Amém. Domingo, dia 30, a palavra de Deus na minha boca não é um programa, é uma aliança. Não é uma aliança, é uma aliança. E eu peço e oro que você descubra o poder dessa aliança. Amém? Toda a bruxaria que foi feita nas estradas de Catete ao Sumbe, Sumbe ali, né? Catete ao Sumbe. Quebrado, paralisado, todo o pacto nos cantos e nas esquinas das estradas. Em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos o maior dos pactos. Clamamos o maior dos altares. O sangue do Cordeiro que Deus ordenou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém e amém. Glória. Amém. Domingo será que é? Aleluia. Amém. Glória. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.